Shalom, graça e paz, boa noite. Nesse momento nós estamos começando hoje o nosso estudo sistemático do livro de Josué, hoje, capítulo número 2. Quero convidar você a termos um momento de oração em gratidão por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, mais um dia que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade da vida, a grande dádiva e a grande bênção de Deus na terra. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez nesse dia, te agradecer por cada um dos teus filhos que acompanham esse momento, seja agora, seja depois, quando chegar do seu trabalho, do seu dia, ou em um outro momento, em outro dia, mas que da mesma forma, quando essa oração, essa palavra chegar aos seus ouvidos, que verdadeiramente possa descer a sua alma, e venha a ser transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Obrigado por esse instrumento, por essa ferramenta que tu nos concede para alcançar pessoas que talvez num outro momento não pudessem estar aqui. Então eu quero te agradecer nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, ontem nós estávamos lendo sobre o livro de Josué. E no capítulo 2, eu quero ler esses 24 versículos hoje aqui com você. Com certeza você já está aí com a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Vamos ler a palavra? Diz assim: Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade, vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar as portas, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até aos vaus. E fechou-se a porta, havendo-se saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu, e eles sobre o telhado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o povo de vós caiu, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Contudo, o que tem
E de que livrareis as nossas vidas da morte? Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram a descer do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que texto tremendo, que relato histórico tremendo. Aqui nós estamos diante de uma mulher que muda a sua história, a dela e de toda a sua casa, e de toda a sua família, e como um canal fundamental para uma conquista sobrenatural de Deus sobre aquele povo, os hebreus, propriamente dito, ou Israel. O que eu quero nessa noite, nesse momento aqui, frisar, que tem pontos aqui fundamentais na leitura desse capítulo. Se a gente lembrar um pouco ontem, nós vamos observar que no capítulo 1 de Josué, Deus ele chama Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Ele dá uma ordem de movimento a Josué. E aí, partindo da ideia de que Josué se levanta, toma uma atitude, tem ânimo, coragem, ousadia, nós vamos começar a observar que logo em seguida, mais precisamente no versículo 10, ele reúne os líderes, os príncipes de Israel, e ali naquele momento, cheio da palavra, cheio da revelação, cheio da motivação, como isso é importante, amado. Como a motivação ela é fundamental na conquista de um sonho, de um projeto. Existem pessoas que já desistiram da sua casa, da sua família, do seu negócio, já desistiram do seu projeto espiritual, já desistiram do seu chamado, da promessa do Senhor, porque agora verdadeiramente seus olhos estão para outro lado, não conseguem mais entender que ali há uma promessa de Deus. E a gente começa a entender que Josué levanta o povo, levanta os príncipes, por uma hierarquia. Primeiro você chama o líder, Deus chama Josué, Josué chama os príncipes, chama os sacerdotes e chama o povo. Então você vê que as coisas elas acontecem padronizadamente dentro de uma ordem, dentro de uma organização. As coisas nós precisamos entender
que muitas vezes nós não organizamos a nossa vida. Observa que Josué não se levanta de qualquer jeito, não escolhe qualquer espia. Observa que tem uma trajetória aqui. Deus chama Josué, Josué se anima, Josué toma o seu posicionamento, Josué vem, chama os príncipes fecham com ele, acordaram, e uma coisa muito fundamental, né? O versículo 17, antes de pular para o capítulo 2, o versículo 17 do capítulo 1 diz: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Olha a chave aqui. Existia um elo entre o povo e Josué. Tudo bem, Josué, vamos fechar contigo. Mas tem um negócio. Da mesma forma como nós ouvimos Moisés, nós vamos te ouvir. Mas tão somente que o Senhor Deus seja contigo, como foi com Moisés. E aí, como provar agora que Deus é com ele? Porque foi um acordo aqui. Observe que os 2 espias foi uma estratégia de Deus, mas também tem uma estratégia militar e uma estratégia de visão de Josué. Porque alguém diz assim, por que Josué mandou 2? Linka aqui com o término do capítulo 1. Existia um acordo. E qual era o acordo? Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. A questão agora é que Moisés tinha todo um testemunho e tinha todo um histórico da ação miraculosa de Deus. Josué tinha, mas em todos os momentos, também Josué acompanhou Moisés. Então, quem levava aqui, vamos dizer, né, o título, é Moisés, amado. Porque se der errado, Moisés é o culpado. Se der certo, Moisés está aqui nos levando, nos ajudou. Então, isso é óbvio, é que nem jogador de futebol. Meu irmão, enquanto o jogador de futebol está fazendo gol, está fazendo o que ele tem que fazer, meu irmão, a torcida está lá, escreve, e agradece, e faz meme. Mas, meu irmão, quando o jogador começa a pisar na bola, você sabe o que eu estou falando, né? Num país onde que o futebol é algo assim extremamente forte, como o Brasil, você sabe o que eu estou falando. Josué é diferente. A diferença é que ele não é jogador de futebol, né? É um líder escolhido por Deus para conduzir uma nação a uma conquista. Aí pensa comigo, cadê meu histórico? Cadê meu currículo? Moisés tinha um currículo que seria aceito em qualquer igreja, em qualquer templo, em qualquer congregação, em qualquer ministério. Mas Josué tem agora, que nem o primeiro emprego, né? Aí a pessoa, quantos anos de experiência você tem? É meu primeiro emprego. Não tem experiência, né? A experiência que eu tenho era quando eu trabalhava com alguém, quando era monitor, quando eu era um estagiário. Mas assim, oficialmente como profissional, não tenho. Mas se você me der uma chance, eu vou mostrar a minha capacidade. É o grande desafio do primeiro emprego. Eu acredito aqui, quem um dia teve essa sensação do seu primeiro trabalho, do seu primeiro emprego, né? O seu coração, a sua emoção, enfim, né? Eu sou professor, então até hoje eu não esqueço a minha primeira turma, oficialmente falando, né? Até hoje eu não esqueço, né, o meu primeiro salário, a minha primeira turma, meu primeiro contato, a primeira escola, ficou. E aí o que acontece? As emoções, né, as lembranças, porque ali é primogenitura, ali ali é começo, é início. Então Josué agora tem uma tarefa não tão fácil. Qual é a tarefa de Josué? É fazer com que aqueles líderes pudessem ver e entender que o Senhor havia realmente escolhido a Josué. Então agora Josué tem que ter uma sacada, uma ideia. Josué tem que ter uma saída. E aí, com certeza, quem tem intimidade com Deus nunca fica sem resposta, nunca fica sem uma ação, nunca fica sem uma revelação. E qual é logo em seguida
alternativa à ideia. Você percebe no capítulo 2 que Josué, ele escolhe, filho de Num, ele escolhe 2 homens, que diz desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Pensa comigo. Um povo onde que o ato da prostituição era condenado pelas leis mosaicas, pela lei sacerdotal, pela lei civil, e de repente você pega 2 homens e o relato deles é muito simples. Eles ficaram em uma casa onde que diz a Bíblia, tá? De uma mulher prostituta. Só que a casa era bem localizada, amado. O lugar era a localização privilegiada. Pensa, visão panorâmica, em cima do muro, visão para a cidade e visão para fora da cidade. Tinha lugar melhor do que esse? Não tinha, amado. Josué escolheu 2 homens, e provavelmente homens estratégicos, homem de visão. Não queria correr, talvez, porque ele não mandou 12. É que ele fez parte, logo há 40 anos atrás, de uma situação de que Moisés também escolheu 12. E aí deu problema, né? E dos 12, 10 não tiveram fé o suficiente e quase coloca o projeto por água abaixo. E aí Deus usa Josué e Caleb e dá uma motivação, mas foi dificílimo aquele momento. Eu acredito agora que Josué não quer correr o risco. Não, vamos 2 aqui, vamos simplificar o negócio, né? Ele pega 12, divide por 6, que dá 2. E aí chegou nessa conclusão. Não sei por que ele fez essa divisão, mas ele chega nesse momento aqui, e aqui também não era, vamos dizer assim, eles não iam ter um momento mais prolongado. O espiar aqui era mais prático. Entenda isso. Há 40 anos atrás, eles passaram 40 dias. Ou seja, eles andaram, eles conviveram. Ali não havia na mentalidade de Jericó a possibilidade de um povo que acabou de sair de uma escravidão conquistar a sua terra. Então, Jericó não se sentia em nenhum momento ameaçado. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que realmente nossas ações não ameaçam ninguém. Existem momentos que as nossas decisões não ameaçam ninguém. Existem momentos que os nossos sonhos não colocam ninguém em ameaça. Pelo contrário, às vezes servem até de chacota, de riso. Tu? Mas quando? Não tem know-how, não tem suporte, não tem histórico, não tem currículo. Mas quando você é fiel a Deus, e aquilo que o Senhor colocou no teu coração, e você se torna fiel, e a fidelidade do Senhor na tua vida é uma constante, pode ter certeza que o tempo vira, e junto com o tempo, vira também a percepção das pessoas a teu respeito. Existem momentos que a gente está em determinados começos, e alguém diz assim, isso aí vai acabar, não vai dar certo. Talvez Jericó olhou para Israel, vem cá, aquele povo que saiu do Egito, aconteceram uns milagres lá, aconteceu Mar Vermelho, eu estou sabendo dessa situação aí, mas o povo passou 430 anos em escravidão, e mentalidade de escravo, não tem nem exército formado, na verdade não tem nem território. Esse povo vem conquistar a gente aqui? Então há 40 anos, quando foram aqueles 12 espias, a mentalidade do povo de Jericó a respeito de Israel era uma. Só que agora é diferente, 40 anos se passaram. Passado 40 anos, as informações iam chegando a Jericó. Cada conquista, cada informação, esses 40 anos foram decisivos. Então o povo chega agora às portas, às margens da sua conquista. Então não tem tempo agora de ficar 1 mês, 40 dias. É algo muito prático. O que tinha de ser feito já foi. Agora é para colocar em prática realmente aquilo que já foi projetado. Eu vejo pessoas que às vezes, amado, ficam se debatendo em projetos em cima de projeto. Você constrói um projeto,
E logo depois constrói um outro projeto que não diz respeito a esse, e você passa uma vida construindo projeto e não termina nada. É que nem construir uma casa, e aí você tem uma ideia, no meio do caminho não quero fazer isso, enfim, passa-se os anos e você não constrói, você não conclui algo que você sonhou. Nós precisamos entender que aqui nesse momento, a praticidade de Josué era para tomar conclusão de um projeto que começou lá com Abraão, e que a partida foi dado com Moisés, quando o povo saiu do Egito. Mas observa que o povo chega agora diante de Jericó, ali às margens do Jordão, e a decisão tem que ser tomada. E a decisão não pode ser tomada assim, ó, vamos passar aqui mais um mês. Já era, meu irmão, já foram 40 anos. Ou é agora ou não é. Existem momentos que você tem que entender, é que nem surfista. Surfista não dá para ficar esperando, será que essa onda vai dar? Ele olha, ele observa, então ele vê aquela onda, ele acredita que aquela onda vai ser a onda que vai fazer com que ele realmente faça todas as manobras necessárias para que ele seja pontuado e a pontuação dele leve ele a ser o quê? Um campeão. Agora imagina se ele fica, não, acho que essa onda não, vou na outra. Aí vem a outra, não, acho que essa onda não, vai vir uma outra. Termina o dia, as ondas, o mar acalma e ele perdeu a oportunidade. Não dá para a gente ficar observando e achando que a próxima onda vai ser melhor do que essa. Existem momentos que você precisa acreditar. Existem momentos que você precisa entender que agora, e Josué sabia, porque Deus havia falado com ele. Josué sabia, e ele disse assim, ó, tem bom ânimo, anima-te, te esforça. E aí ele pega e diz, se é para fazer, vamos fazer. E ele chega com aqueles 2 espias, e é uma informação muito prática. Diz, andai e observai. E esse comum, deixa eu beber uma água aqui. E esse comum, tá? Fazia com que aqueles homens chegassem-se à casa de Raabe. Vamos aqui, era um prostíbulo. E ali, era uma casa de prostituição também, né? E dentro disso, com certeza, os homens bebiam, e como os homens bebiam, falavam demais. Homem embriagado, fala tudo o que quer, fala o que não deveria falar, comenta, e diante disso, eu acredito que Raabe tinha muita informação. E essas informações que Raabe tinha, levava justamente o quê? Levava o povo a essa compreensão, levava o povo a esse entendimento. Então Raabe começou a observar aqui as informações. Olha só, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ela tem essa informação. E isso aconteceu há 40 anos aproximadamente. Ou seja, são informações que chegaram. E ela diz, e o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes? Ora, isso aqui são informações. Observe que agora os 2 espias estão ali escutando. Eles não conseguiram talvez passar mais dias e observar toda a cidade. Mas observa uma coisa fundamental e aqui interessante. Os espias estão recebendo agora informações fundamentais. E essas informações fundamentais levam justamente o ar de que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Nossa, eu imagino os espias ouvindo isso. Eu imagino aqueles 2 homens recebendo essa informação. Eles sabiam que aquele lugar era um lugar estratégico, era um lugar que passava muitos homens. Homens guerreiros, homens do comércio, homens do campo. Então Raabe escutava as informações e as informações iam passando. E aí chega naquele momento que ela dá a informação fundamental. Ouvindo isso, o nosso coração desmaiou. E em ninguém mais há ânimo
Ou, o que foi que Deus disse a Josué? Deus chega com Josué e diz o quê? Tão somente esforça-te, tem o quê? Bom ânimo. Agora você entende por que Deus estava dizendo a Josué ter ânimo? Porque na verdade era um instrumento que o povo não tinha mais. O que acontece muitas vezes é que nós não entendemos a ação de Deus. Olho por olho, dente por dente, lei de talião. Raabe tinha essa informação. Era a lei básica dos povos antigos. Isso era, ainda que tenha nascido, né, com o famoso código de Hammurabi, na região da Babilônia, se propagou a prática. Aqui você paga, aqui você faz, aqui você deixa. Já viu esses textos, né, esses ditados populares que seguem? Raabe sabia o risco que ela estava correndo. Mas observe aqui no texto bíblico que ela diz assim: agora, pois, jurai-me, eu peço pelo Senhor, pois que eu fiz beneficência, e que vós também possam fazer beneficência. Aí ela não diz só para ela. Aí ela diz: a casa de meu pai, e dai-me um sinal de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Observe o detalhe. O risco que ela correu, e ela também colocou a família dela em risco total, por conta da atitude dela. Porque vamos dizer que eles decidissem, então vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma busca aqui na tua casa. Nós vamos fazer uma busca aqui na tua residência. Provavelmente os espias poderiam ter sido encontrados, e aí Raabe seria julgada, condenada, toda a casa, toda a família levaria. A vida ela tem um processo. Eu não estou dizendo aqui que Deus não tem autoridade, não tem poder de fazer algo de forma instantânea, não é isso. É que na verdade Deus, ele é um Deus de processo. Que isso, pastor Davis? É que muitas vezes nós não estamos muito ligados ao processo, a gente quer logo o resultado. A gente às vezes tem o hábito de, antes de fazer uma pesquisa, a gente já tem a ideia, né? A gente joga a ideia para depois fazermos a pesquisa, quando na verdade a rota necessária vou fazer uma pesquisa em cima daquilo que eu estou tendo uma ideia, vou avaliar os prós e os contras, e depois vou tomar uma decisão em cima dessa ideia que eu estou aqui querendo ter. Mas na grande maioria das vezes, o que nós fazemos? Tive uma ideia, vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso, sem uma base de entender. Não, porque eu acho, porque eu acredito, porque eu vejo, e às vezes você não tem nem base de informação. É o tal do senso comum. E temos que ter cuidado, porque muitas vezes essas informações, porque estão dizendo por aí, porque na verdade eu vi que é todo mundo. Cuidado. Talvez esse todo mundo, em meio a 100, seja só 2. Ainda que a informação seja verídica, ainda que a informação seja verdadeira, ela não tem um peso da totalidade, da maioria. E muitas vezes nós nos enveredamos por esses tipos de decisões. Não, mas está dando certo com todo mundo. Aí eu pergunto: quantos são esse todo mundo? Ele é um, aí o 2 já não sabe mais. Porque na verdade o senso comum, ele tem essa capacidade de trazer uma informação, mas o problema é que essa informação ela vem com determinado aumento. Também utilizava para tingir essas canas de linha. Então, ela já estava ali decidida a mudar de vida e a mudar de profissão. É tão genial quando a gente vê alguém decidido mudar, amado. Porque ela estava decidida a mudar de vida, ela estava decidida a mudar de opinião, ela estava decidida a mudar de Deus, ela estava decidida a mudar de povo. Pensa numa mulher que tinha tomado a decisão de mudança completa e total na vida dela.
Raabe era essa. Ela não queria mais viver da prostituição, mas agora ela tem aqui detalhes que demonstram uma busca de mudança profissional. E também, no bojo aqui de tudo, se é para mudar, eu quero mudar em todos os aspectos. Mas agora eu quero mudar tomando uma decisão certa. A decisão de fé, a decisão de mudar de vida, a decisão ousada. Durante esse tempo, é um tempo de decisões que muitas pessoas têm tomado. Estamos em meio ainda a uma pandemia, e em meio a essa pandemia, a gente pensa assim, quais decisões tomar? E na hora de tomar uma decisão, não tem como não colocar em risco a família. Ah, nós vamos para tal lugar, é um risco que a gente corre. A escola é um risco que a gente corre. O trabalho é um risco que a gente corre. Ou seja, antes a gente já tinha risco, mas agora a nossa percepção de risco, ela aumentou devido o medo de muitas pessoas, ninguém quer ser contaminado. E até os que foram contaminados, de repente, não querem correr o risco de saber se vai ou não ser contaminado de novo. Então, diante disso agora, você percebe uma mulher que decidiu mudar de vida. E na mudança de vida que ela toma uma escolha. E essa escolha, ela é muito especial porque ela faz um acordo. E ela oferece, que tremendo isso. Aquele fio que estava na casa dela, talvez era aquilo que ela ia usar como material, como instrumento do seu trabalho. Mas ela decidiu ofertar. Ela decidiu acreditar. Ela pegou aquilo que seria instrumento do seu trabalho e fez com que aqueles homens pudessem descer por cima do muro e ainda deixar aquilo lá, olha, em exposição, porque nós estamos tendo aquele sinal ali, não apenas como um fio que os dois espias desceram, mas também aquele fio significava por onde a salvação ia subir. Então aquilo que você deixa, aquilo que você oferta, entenda isso, no mundo espiritual, é o canal que volta para você em salvação, em proteção, em vida. A gratidão que eu vejo naquele fio ali, em um momento de Páscoa, aquilo ali não era apenas um sinal, era muito mais do que um sinal de um fio de escarlate. Era o sinal do sangue de Cristo, amor. Era o sinal do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Era um sinal de mudança. Aquela mulher ali já estava apontando que da mesma forma como aquele fio de escarlate significava a salvação dela e de toda a sua casa, da mesma forma um dia Cristo, na cruz do Calvário, ia derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Podemos até fazer uma relação aqui. E qual é a relação que nós podemos fazer aqui nesse momento? É que na saída do Egito, o sacrifício do cordeiro demonstra a cruz de Cristo, onde Cristo seria pendurado, o madeiro. Ali foi uma demonstração de que aquele sangue que foi espargido nos umbrais e na verga da porta sinalizava a cruz de Cristo. Mas aquela cruz só teria sentido se um sangue nela fosse escorrido. E o sangue de Cristo foi escorrido. Escorreu o sangue de Cristo naquela cruz no dia que Cristo ali foi pendurado. No dia que Raabe estendeu aquele fio de escarlata, ela estava dizendo: agora a cruz liberta, mas o sangue derramado me traz vida. A cruz, ela liberta, e o sangue de Cristo nos traz a vida. É um conjunto, é uma demonstração profética da libertação, da salvação e da bênção de Deus. Eu quero concluir nessa noite esse estudo terminando com o versículo 24. Depois de todo o incidente, eles conseguem fugir, descem, né? E dali é interessante porque eles
passam 3 dias, e esses 3 dias que eles passam escondido, representa os 3 dias de Cristo na cruz do Calvário, e diante daqueles 3 dias eles vêm, voltam a Josué, e eles lhes trazem uma notícia. E aqui essa notícia, ela tem que linkar, lembra no início da palavra? Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Sabe a prova de que realmente Deus estava com Josué? Lá vem os homens e disseram a Josué: certamente o Senhor, a informação que esses 2 espias trazem, detalhe, como era 2, cada um poderia ter um ponto de vista, né? Era o risco. Um trazia uma informação, o outro trazia outra informação, era o risco que corria. Mas preste bem atenção, que os 2 foram unânimes. E disseram: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Pronto. Resposta que o povo precisava, que os líderes precisavam, veio com aqueles homens. Em um outro momento, eu comento aqui, que eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas: ah, mas olha, Raabe mentiu. Eu não vou esquecer desse ponto, tá? No entanto, eu quero frisar essas chaves, essas conexões. Por que 2? O que representa? O que significa? Trazer essas informações também é fundamental, tá? Em outro momento, a gente com certeza trago para você, eu volto, retorno sem nenhuma questão técnica mesmo, espiritual. Não tem problema não, pode perguntar, tá bom? Eu quero convidar você a trazer seus comentários. Faça sua pergunta lá na página da igreja. Qualquer coisa eu vou estar respondendo a você. Eu vou estar trazendo informações. Se você clicar lá na página da igreja, você vai ser linkado direto com o meu WhatsApp. Então você entra na página da igreja do Projeto Vida Belém, lá no Facebook. Quando você clicar lá na aba, lá inicial, lá em cima, você vai ver que tem uma abazinha. Clique e você vai ser conduzido ao meu WhatsApp. E ali você pode dar sugestões, críticas, perguntar alguma coisa que você não entendeu. E eu vou ter todo prazer em poder responder, levar você a esse entendimento e também poder levar uma reflexão. Eu quero nessa noite poder orar por você, e ainda que a situação esteja difícil, hoje é dia de mudança. Hoje, talvez você esteja pensando assim: será que essa decisão ela é verídica, ela tem que ser tomada? Talvez hoje você está como aquela mulher, colocando a sua vida em perigo, colocando a tua vida em risco. Mas o Senhor conhece teu coração. O Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece a tua alma. E eu quero declarar nessa noite que o Senhor vai entrar com provisão. Não importa o que as pessoas dizem de você, mas o Senhor conhece a tua alma. As pessoas viam Raabe como a prostituta, mas ela sabia que ela também já estava tomando um posicionamento de mudança. Ela sabia o que ela verdadeiramente queria os próximos anos da sua vida. O que você deseja para os próximos anos da sua vida? A decisão é hoje, a decisão é agora. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por mais esse momento de estudo sistemático, de reflexão desse capítulo tão profundo, que passaríamos aqui horas comentando versículos,